Fala galera, tudo bem? Então, vamos lá, mais um vídeo da nossa série, que a gente está batendo um papo, né, sobre vários assuntos. Cada semana eu tô colocando um vídeo aqui para edificar as nossas vidas, e hoje não vai ser diferente, né? Ó, se você tem uma noção, já tentei hoje 3 vezes fazer o vídeo, e o telefone dando problema de espaço, de memória, mas vamos ver se agora vai, ok? Bom, nosso assunto dessa semana vai ser sobre consolidação. Consolidação por quê? Porque eu fui gerado dentro disso. Se eu estou no Evangelho hoje é porque eu fui consolidado. E ser consolidado é maravilhoso. Quantas pessoas hoje estão... A minha família foi consolidada. Nós somos frutos de uma consolidação. Muitos que estão me vendo agora, de vocês, são frutos de consolidação. Não é verdade? Vocês têm um líder que consolida você, um pastor que consolida você. Não é verdade? Então, se você tem alguém que te consolida, não esquente a cabeça. Porque você será um fruto, fiel. Porque aquele que consolida, ele se torna também consolidador. Então daqui a pouco, o que fazem com você, você automaticamente, se já não está fazendo, você vai fazer. Mas a gente vai bater um papo aqui um pouco sobre isso. Como que esse negócio, esse processo da consolidação. Você sabe que eu já fui líder de consolidação por muito tempo, né? Foi um tempo muito bom, um tempo precioso, onde eu coloquei a tecnologia da época para funcionar para consolidação. E a gente começou um processo. Antigamente tinha muita visitação, né? E a gente foi num processo e a igreja foi crescendo também. Foi bênção. Mas por que eu fui líder de consolidação? Porque eu fui consolidado. E eu vou contar um pouquinho da história de como foi a minha conversão verdadeiramente. Ela partiu da consolidação. Porque até então eu fui para a igreja porque eu estava precisando de Jesus. Amém. Eu comecei a ir para a igreja, me levaram, um desafio, tal, enfim. E aceitei Jesus Cristo, eu fazia parte de uma igreja, eu cheguei a ser secretário da igreja, enfim, é um processo. Eu sempre tive me chamado para a obra, eu sempre trabalhei, nunca corri. A obra para mim sempre foi ali, né, principal. E a gente trabalhava bacana, era lindo, mas eu ia por eu ia, entendeu? Eu ia para a igreja. E aí que chegou um tempo, eu tinha uma loja, meu casamento não estava bom, mas eu estava na igreja. É isso que eu quero que você entenda. Eu estava na igreja, mas meu casamento tinha acabado. Eu posso dizer para você que meu casamento, literalmente, estava acabado. Eu não queria mais, porque a minha esposa não queria saber de ter dentro de casa um marido crente. A minha família, parentela, não queria um Del crente, um cristão, pastor de Bíblia, terninho. Eles não queriam. Por quê? Porque nós viemos de um tempo onde era muita farra, mundano. Eu era mundano mesmo, né? De bloco, de escola de samba. Aí, quem conhece a minha história aí, de ir pra night, enfim, eu era funkeiro, charmeiro, se posso imaginar, eu era. E até então eu não queria perder. Então, mas dentro da igreja tradicional, eu não tinha força para poder ganhar a minha família. Porque eu não tinha um líder para conversar. Eu não tinha alguém para orar por mim. Era o culto normal ali. Amém, irmão. Participa da campanha de libertação, campanha de sei das quantas, vai abrir a porta. Amém, era aquilo ali. Então o formato que era de igreja que eu frequentava não era aquilo que Deus estava querendo para mim. Porque Deus queria algo para mim muito maior. E até então eu tinha uma loja em Cabo Sul. E um pastor começou a me visitar. Ele era meu cliente e ele começou a bater papo comigo. Esse pastor, ele começou a me consolidar desde o momento que ele levou um produto para eu ver, para eu fazer para ele na época, na área de informática, se não me engano, manutenção do computador, não me lembro bem. E ele ia sempre lá para poder ver se está bem. Então a gente batia muito papo, a gente conversava de tudo. Mas a única coisa que nós não conversávamos muito, querido, por incrível que pareça, ainda que seja 2 crentes, era isso aqui, ó, Bíblia. Vou te escandalizar agora. Bíblia. Nós não conversávamos de Bíblia. Como, Del? 2 crentes se unindo? A gente conversava de muita coisa, falava de muita coisa. Mas por quê? Porque ele decidiu me consolidar. Ele decidiu no coração dele me consolidar. Então a gente conversava de outras coisas, né? Enfim. E ele começou ali um processo de trabalho muito bonito comigo. E até chegou no momento que eu gostava muito de rádio, eu queria fazer um programa de rádio, na época. E chegou num tempo, num momento que ele me convidou para ir para o encontro com Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Para eu ir ao encontro com Deus, eu passei por um processo, irmão, tremendo. Por quê?
Dentro da igreja que eu fazia parte, todo mundo que pregava, falava mal do encontro. Mas ninguém conhecia o encontro. Inclusive eu falava mal do encontro, sem conhecer o encontro. Por quê? Porque eu estava debaixo daquela regência. Eu estava debaixo daquele conhecimento que eles também não tinham nada. Então eu comecei o quê? Eu comecei também a falar mal, porque falavam mal, eu também falava mal. Mas eu não conhecia. Aí teve um dia, ele começou a me consolidar. Ele foi me consolidando da tal maneira que quando ele me convidou para ir para o encontro com Deus, eu não pensei duas vezes. Por quê? Porque eu já estava já consolidado por ele. Sem saber. Ele fez um trabalho extraordinário. Sem saber, ele me consolidou e me levou para o encontro. Quando eu cheguei na igreja, fui pedir autorização ao meu pastor para poder ir ao encontro com Deus. Ele falou assim, não, ó, irmão, olha só, você que sabe, se você quiser ir no encontro com Deus, nesse encontro aí que o pessoal diz que é encontro com Deus, eu não posso mandar o irmão não ir. Entendeu, irmão? Mas cuidado, não vou te proibir, eu nunca fui, eu só falo aquilo que falam. Opa! Ah, eu falei, pastor, então faz o seguinte, eu vou no encontro e quando eu retornar eu te conto tudo o que aconteceu. Eu falei isso com o pastor. Aí ele falou assim, tá bom, Del, vai lá. Cheguei no pastor, preste atenção, é isso que eu quero que você entenda. O pastor que estava me consolidando, eu já estava já na mão dele, varão. Por quê? Porque ele fez tão certo, tão bonito, que o meu pastor, se ele falasse que não ou que sim, não teria problema, eu iria para o encontro. Ah, irmão, tu ia ser desobediente? Eu ia ser desobediente. Eu ia para o encontro. Porque aquele pastor que me consolidou, ele chegou em áreas que ninguém chegou. E aí o que eu fiz? Tá bom. Ah, pastor, vambora. Você quer mudar a tua casa, quer mudar a tua família? Eu falei, quero. Então vamos para o encontro com Deus. Armei minha mala e fui para o encontro com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Minha família era mundana. Ninguém queria saber de crente. Fui para o encontro com Deus, mas eu queria minha família. Eu já estava com um casamento falido praticamente. E aí eu peguei e fui para o encontro com Deus. Eu andava na rua e falei, Senhor, se tu não fizer nada, eu não quero saber, Senhor, eu vou largar, eu vou meter o pé. Não dá mais para mim. E aí eu fui para o encontro com Deus. E foram 3 dias maravilhosos da minha vida. Deus transformou a minha história. Deus transformou tudo desse encontro. Quando eu retornei do encontro, um apaixonado. Um apaixonado pela consolidação, de como consolidar. Eu falei, caramba, peraí, isso aqui é estratégico. Que consolidação é estratégia, irmão. É guerra, é ser um gadita. E eu falei, peraí, eu vou ser um consolidador. Caramba, o cara me conseguiu me ganhar. E eu era crente, é isso que eu quero que você entenda. Mas ele conseguiu e ele não falou nem de Bíblia comigo, irmão. E o encontro foi tremendo. Quando eu voltei sendo o quê? Consolidador. O primeiro consolidador, eu comecei a ser o quê? Consolidador da minha família. Eu comecei a consolidar a minha família. Aí eu entrei na batalha, aí eu entrei na guerra. Eu falei, não, eu quero a minha família, eu vou ganhar a minha família. Eu falei assim, eu vou ganhar. Se o pastor conseguiu me ganhar verdadeiramente para Jesus, porque até então eu ia para a igreja. Talvez você está me ouvindo agora, tu vai à igreja, tu vai à célula, mas você ainda não tem ainda verdadeiramente, você não é discípulo de Jesus. Mas nós estamos aqui como teu líder, como líder do evangelho, para colocar você no caminho de ser discípulo de Jesus. Às vezes você é seguidor, eu sigo Jesus, mas Jesus não quer seguidor apenas, Jesus quer discípulos. Então o que eu precisava ser? Discípulo. Até então eu era seguidor. E como caía a ficha? Crente? Não, eu era crente, irmão. Talvez você tá aí me olhando agora com essa cara, esse negão tá falando aí, entendeu? Às vezes tu é crente, mas tu não é discípulo. E aí eu aprendi a gerar discípulo. Eu aprendi a ganhar, a consolidar. E a discipular e a enviar. E aí eu vim do encontro com Deus, irmão, aí eu mergulhei. Eu aprendi tudo. Escola de líderes, escola de profetas, escola de não sei de quê, escola não sei das quantas. E aí eu começava, eu limpava a igreja, eu limpava o banco, eu era diácono, eu era obreiro, eu era tudo, irmão, líder. Aí eu me colocaram como líder de... fazia parte da gerência das células, né? Coordenador de célula. E aí, meu irmão,
Estratégia. Eu Eu peguei o mapa, irmão, de Nova Iguaçu, de Cabo Sul. Eu tracei o mapa em 4. Falei, galera, olha só, das células aqui, célula tal. Eu comecei. Gente, vambora. Eu fiz um seminário de consolidação. Eu aprendi o seguinte: se a igreja não aprender a consolidar, nós não vamos multiplicar. Se a igreja não aprender a consolidar, ela não vai romper. Uma igreja que não tem consolidadores, pessoas para consolidar, ela não rompe. Inclusive o Projeto Vida que eu estou hoje, Cabo Sul, Nova Iguaçu, a nossa pastora lá, ela é uma consolidadora, uma mulher excelente. Tem um trabalho, ela tem um trabalho nela, ela é automática, ela é consolidadora. Ela é o ministério dela, esse é o ministério que ela tem. Então ela tente na vida dela, a gente olha para ela assim, ela tente. Então é importante você ser o quê? Você ser consolidador. Você precisa aprender isso. Eu ganhei a minha família consolidando. Você vai ganhar a sua família consolidando. Olha, quando eu voltei do encontro, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Quando eu voltei do encontro para casa, e que eu encontrei o mesmo quadro, que nada tinha mudado, mas eu tinha mudado, aqui dentro tinha mudado, eu comecei a primeira estratégia. Vou fazer tudo o que eu não fazia. Eu preciso ganhar a minha família, então eu vou começar a fazer como? Cuidando dela. E aí eu comecei o quê? Coisa que eu não fazia, lavar uma louça, comecei a lavar a louça. Comecei a arrumar a casa, comecei a capinar quintal, comecei a fazer uma série de coisas, consertar um monte de coisa. Eu comecei a fazer. Aí a minha esposa, que estava do outro lado, ela já estava olhando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu comecei a dar mais atenção. Eu agora participava das festas, do churrasco. Antes eu era um religioso. E estou fora. Eu saía, ia para a igreja, ia para qualquer lugar, ia para o monte. Aí então eu comecei a me aproximar de todos eles. E aí me aproximando de todos eles, eu comecei a consolidar, a entender todo mundo. Não é porque você agora não bebe mais que você vai criticar quem bebe. Não é porque você não fuma mais que você vai criticar quem fuma. Não é porque você não adultera mais que você vai criticar quem adultera. Não, eu não posso julgar. Eu tenho que amar. O consolidador, ele tem que amar, ele tem que ter um coração de servo. Ele tem que ter amor. Tá? Ele tem que ter amor. E primeira coisa, ele precisa ser consolidado. Então você tem sido consolidado. Jovens, você tem sido consolidado. A gente liga para você, a gente se preocupa com você, a gente dá um material para você poder ler, para você poder participar. Agora, se você não participa, é outra história. Eu não tenho também o poder, nem posso, nem quero te obrigar a nada. Mas se você participar, quem vai ganhar é você. Assim como nós temos uma série de jovens aí que estão avançando, que estão crescendo, mediante dentro das suas casas, estão ganhando famílias. Só para você ter uma noção do chamado na nossa vida, como ele é latente. Eu tenho jovens hoje dentro da igreja que a mãe não era crente. E que a mãe hoje está crente e hoje faz parte da Conexão Jovem junto com elas. Eu tenho jovens hoje que os pais estão vindo. Por quê? Porque eu entendi, Deus colocou isso dentro do meu coração, que além de eu consolidar o jovem, eu preciso alcançar a família dele. Então a nossa intenção, qual é? É gerar em você um consolidador para trazer a tua família. Então essa é a intenção nossa. Então você precisa entender que você tem uma cobertura espiritual. Então nós como seu líder, nós como líderes evangélicos, eu não estou falando de cargo de igreja. Nós estamos aqui para imprimir em você o caráter de Cristo. E verdadeiramente para que você possa alcançar as pessoas que você ama. As pessoas que estão ao seu redor. Então você precisa de uma cobertura e você tem uma cobertura. Você tem os pastores que são a tua cobertura e você tem um líder que te dá cobertura. Então nós precisamos entender que os discípulos são protegidos pelo líder. Eu comecei a entender que aquele pastor ele começou a cuidar de mim, cara. Eu comecei a entender que ele começou a me proteger. Eu não tinha uma proteção, eu ia para a igreja, presta atenção, eu ia para a igreja, eu não tinha uma proteção. E aí eu comecei a entender que eu precisava de uma proteção. E aí aquele pastor, ele começou o quê? Ele como líder estava me protegendo. E aí, como é que tá, Adel? Tudo bem? E aí? Tô orando por você aqui e tal. Me ligava às vezes 10, 11 horas da noite. Tudo bem, Adel? Tudo bem? Então eu comecei a entender que eu estava sendo protegido por um líder. Mas preste atenção, mas eu fui protegido pelo líder porque eu entrei, querido, na brecha. Eu cedi. Não endurece teu coração, sabe?
Não desce teu coração quando um líder te ligar, sabe? Às vezes fica assim, pô, o cara é chato, né? Pô, essa mulher me liga toda hora, você não tem noção. Ela tá te ligando porque ela quer te proteger. Ele tá te ligando porque ele quer te proteger. Então você tem que entender que os discípulos são protegidos pelo líder, que ele tem uma cobertura e que ao mesmo tempo recebe dele proteção da vida. Então Deus ele te dá proteção na vida e o líder ele te protege aqui na terra. Então a gente precisa entender isso. E um outro ponto que eu quero falar com vocês agora é sobre amadurecimento. Nós estamos gerando jovens maduros espiritualmente. Eu tenho jovens hoje que eu fico muito feliz, sabe? Quando eu vejo um jovem se virando, indo lá, eu quero pregar o evangelho dela, fazendo aquilo que a gente conversa com ele. Poxa, vai para esse caminho, olha, vamos orar aqui, poxa, faz isso, tal. Eu sei que é difícil, gente, porque eu já passei por isso. Eu sei que é difícil, mas graças a Deus eu tenho visto jovens vencendo. Às vezes eles ficam até abatidos, mas eles conseguem levantar e estão vencendo. Então a gente tem que entender que os jovens precisam de um amadurecimento. Você precisa amadurecer essa ideia. Você precisa de um líder, você precisa ser liderado. Você precisa participar de uma célula. Você precisa participar de um discipulado. Nós todos precisamos, querido. Porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então os discípulos são instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Mas alguém tem que lapidar esse instrumento. Alguém tem que pegar essas cordas e tem que fazer o quê? Colocar as notas. Então, nós somos pedras que o líder vai lapidar. Mas de quem é essa pedra? É de Deus. Mas o líder, ele vai o quê? Ele vai lapidar essa pedra. Então você precisa entender que você é uma pedra de Deus. Você é uma pedra rara, né? E que o líder, ele vai lapidar. O líder tem o papel de lapidar essa pedra, que é você. Agora, de quem é a pedra? É de Deus. Mas o líder tem esse processo, tem essa função de cuidar daquilo que é de Deus. Então, querido, você precisa entrar nesse tempo. Então, nós, para consolidarmos, nós temos que aprender a ser discípulos e deixar sermos tratados, sermos cuidados. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. E existe também o fator da multiplicação. Como discípulo consolidado, olha atenção, se você é um discípulo consolidado, esse ponto aqui é muito bacana, né? Você vai multiplicar. Será comum. Por quê? Tudo aquilo que... Olha o que eu falei lá atrás, lá do pastor que me consolidou. Quando ele me consolidou, eu apaixonei, cara. Eu me apaixonei. Eu sei que você está me ouvindo aí agora, eu sei que você é apaixonado pela vida, por pessoas. Eu sei que você tem aprendido muito, muito. Mas eu sei que você também vai multiplicar muito. Muito mesmo. Porque você é discípulo. Você é discípula. E vocês vão multiplicar para o reino de Deus. Não é para mim, não é para o pastor. É para Deus. Porque você é discípulo de Jesus. Não é meu, não. Você não é meu discípulo, não. Você é discípulo de Jesus. Mas eu quero ter responsabilidade. Quero ser responsável em gerar em você o caráter de Cristo. Amém? Para que você possa alcançar a boa e perfeita vontade de Deus. Dá uma glória a Deus aí, que se expressa aí de algum jeito, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Como discípulo consolidado, fazer o líder multiplicador será algo comum e contínuo, pois toda pedra bem lapidada produz beleza, brilho intenso. Então, existe jovens aí que são brilho. Existem jovens aí que estão assim brilhando, são multiplicadores. Muitos. Por quê? Porque são discípulos. Então aquele que é discípulo, aquele que deixa ser discipulado, presta atenção, que não é manipulado não, tá? Manipulação é outra história. Porque eu não faço discípulo dentro de manipulação. Tem gente que quer manipular. Eu não manipulo ninguém, pelo contrário. Eu boto, galera, vamos fazer, vamos embora. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe que eu gero para o reino. Nós geramos para Deus. E você também vai gerar para Deus. Vai multiplicar para Deus. Agora eu não tenho culpa, querido, que você atrai vidas. Graças a Deus. Porque você é uma pessoa que... Tem gente que fala assim, caramba, fulano tem açúcar. O que tem na casa do fulano? Não, não é açúcar não.
é poder de Deus. É o amor de Deus, né? Para poder consolidar, trata bem as pessoas, ouve todo mundo. Nem tudo que a gente ouve, querido, é agradável. Mas nós temos ouvinte. Porque eu estou no papel, você também está com o papel de o quê? De liderar, de cuidar. E tem que ouvir, não é isso? Então aí a tua casa começa, os teus discípulos, que no caso os teus seguidores, os discípulos de Jesus, aqueles que estão ali debaixo da tua liderança, eles começam a te procurar. Isso é bacana, isso é bonito. E você vai conduzindo eles sempre para Deus, amém? Então, multiplicação. Com o discípulo consolidado, fazer o líder é fácil. Então, se você é consolidado, você vai ser um líder excelente. Creia nisso, amém? E vamos lá. Agora, conquista de novos territórios. Quem tem cobertura, preste atenção. Quem tem cobertura, maturidade e multiplicação tem necessariamente um avanço de territórios. Quem tem cobertura, maturidade e multiplicação tem necessariamente um avanço de território que começou dentro de cada um. Então preste atenção. Quando você é consolidado, quando você é amado, quando você é cuidado, quando você se deixa fazer tudo isso, dentro de você gera o que, querido? É mudado. Primeiro teve que mudar aqui, dentro de mim. Para depois mudar aqui e para poder mudar lá fora. Primeiro teve que mudar dentro de mim. Então, quando Jesus ele começa a mudar dentro de você, aí você, meu irmão, acabou. Aí acabou. Aí Deus te blinda de tudo. Aí você vai ser um discípulo blindado. É incrível, irmão, é incrível. Tudo conspira contra você. Sabia disso? Há uma perseguição na tua unção, aquilo que você faz. Tem pessoas que querem fazer o que você faz. As pessoas vão te julgar, vão vir calúnias, mentira, fofoca. Né? Por isso que eu costumo dizer, consolidar não é fofocalizar. Entendeu? Mas aí vão se levantar contra você. Sabe que ninguém taca pedra numa mangueira que não dá fruto. Não tem uma manga lá em cima boa, aquela mangueira é ruim, ninguém taca pedra. Mas se você for uma mangueira, se você for uma árvore que vai dar frutos e frutos bons, você vai ser alvo, querido. Então saiba disso, aprenda isso, tá? Se estão tacando pedra em você, é porque você dá fruto. Amém? Glória a Deus. Você entendeu aí? Amém. Então vamos lá. Quando os meus discípulos são conquistados por dentro, isso veio pela consolidação. Quando eu sou discipulado por dentro, quando eu sou conquistado por dentro, não é isso? Conquistado por dentro. Lembra que eu falei do pastor? Ele me conquistou por dentro. Então ele me conquistou por dentro, e aí automaticamente o que aconteceu? Eu fui ser um grande líder. Eu me considero um grande líder. Eu me considero. Porque eu me preocupo com as pessoas. Grande líder não é aquele que é líder de multidões, não. Talvez eu não seja um chamado para ser líder de multidões. Mas aqueles que Deus colocar na minha mão, eu vou ser um grande líder. Não é verdade? E eu acredito nisso, porque eu sei quem eu sou, irmão. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Você precisa valorizar você. Tem gente que não se valoriza. Não, eu sim. Porque eu pago um preço, irmão. Eu pago um preço. Sabe? Eu pago um preço para poder consolidar você. Eu pago um preço. E você vai pagar um preço para consolidar alguém. Não é verdade? Então você precisa saber quem você é em Deus, irmão. Eu sou, na mão de Deus, o instrumento para lapidar aquela vida. Amém, querido. Ponto. Né? Então nós temos que entender que a consolidação ela continua, ela é um processo contínuo, ela não para nunca. Nunca ela para. Eu tenho discípulos agora, eu tenho, perdão de falar discípula, mas discípula de Jesus, que ela está voltando a caminhar, cara. E ela morando fora de Nova Iguaçu, ela já estava querendo dizimar na igreja que a gente faz parte. Ela já até dizima na igreja que nós fazemos parte. E aí ela começou a nos procurar e hoje ela faz parte da nossa célula novamente. Porque ela não tem como ficar sem vocês, porque vocês dão palavra, porque vocês consolidam, porque nós consolidamos. Só que essa pessoa, ela também consolida. Ela é uma multiplicadora nata.
Eu estava outro dia aqui, a gente batendo papo, eu e minha esposa, se preparando para a célula. Daqui a pouco, olha, tem uma visitante aqui, uma vizinha minha para a célula. Estava no mundo. Mas por quê? Porque gerou dentro dela a consolidação que foi feita na vida dela, gerou por dentro. Então trabalhou ela por dentro, querido. Mas isso é contínuo, porque a gente tem sempre falado com ela, sempre consolidado ela. Então, querido, eles conquistarão o que está por fora, novos territórios. Eu estou falando para você que existem territórios hoje online. Então, para conquistar novos territórios online, nós precisamos o quê? Ser consolidado e consolidar. Ontem um jovem, hoje é sábado, no caso ontem sexta-feira, eu bati um papo pela manhã com um jovem, ele me procurou, consolidei ele, bati um papo com ele, discipulei, dei uma palavra para ele, e ele foi e fez um vídeo lá do jeito dele, botou na casa dele lá e deu uma palavra lá, irmão. Amém, ele começou. Sabe, ele começou. E dali, daqui a pouco um chamou o outro, chamou ele, meu primo, chamou, e ele vai consolidando, ele arrumou um caminho em novos territórios. Porque hoje nós estamos em tempo de Covid-19. Para quem está vendo esse vídeo já daqui em 2022, 23, 24, 2025, eu não sei quando é que vai ficar esse vídeo aí, mas em 2020 nós tivemos aqui a Covid-19 que paralisou tudo. Está tudo congelado, tudo paralisado. E nós tínhamos que dar o nosso jeito. E aí esse jovem foi lá para a internet, lá, fez um vídeo lá no YouTube e colocou e está consolidando, está pregando, irmão. Não sei nem como é que ele está agora, se ele está em 2029, como é que ele está agora, tá? Se você está em 2029. Mas talvez ele agora em 2029 seja um grande pregador do evangelho, tá bom? Eu não sei como é que ele está agora em 2029, tá? Mas por quê? Começou o processo. Então nós precisamos o quê? Conquistar novos territórios. Quem tem cobertura, preste atenção, quem tem cobertura, maturidade, multiplicação, tem necessariamente um avanço de territórios que começou dentro de cada indivíduo para se materializar no governo estabelecido. Então, o governo é Jesus, querido. Quando os nossos discípulos estão conquistando por dentro, querido, eles conquistarão muito mais por fora. Você entendeu, jovem? Você está entendendo para que você foi chamado? Você entendeu a estratégia que eu te dei? Dentro dessa bate-papo, dessa palavra aqui, eu estou dando várias dicas para você, eu estou dando vários toques. Se você pegar, você vai arrebentar, tá? Desde lá do início, quando eu falei do pastor, quando ele começou a me consolidar, tá bom? Então vamos lá. Em síntese, o fazer discípulos só será estabelecido se 100%, quando perdão, gente, perdão, é que está anotado ali, eu tenho que ler direito ali, peraí. O fazer discípulos só será estabelecido 100% quando a consolidação que pratico neles causar uma mudança positiva e real em seu estilo de vida. Você quer mudar estilo de vida? Ouça teu líder. Ouça seus líderes para você mudar. Muda de vida, irmão. Sabe? Vamos mudar de vida. Deus chamou você para transformar a sua vida, para mudar a sua vida. E se você quer mudar de vida verdadeiramente, ouça seus líderes. Acompanha. Deixa ser consolidado, deixa ser lapidado para o crescimento, para o avanço. Amém? Deus quer fazer de você um grande líder também. Deus, mas eu não quero ser líder. Não, é líder da tua casa. Deus quer fazer de você um pastor dentro da sua casa. Porque tem muita gente que confunde isso, gente. Tem gente que acha que pastor é aquele cara que vai lá, que bota o óleo ungido na cabeça. Para com isso, irmão. Sai disso. Ali foi um reconhecimento. Mas pastor é aquele que faz até antes do reconhecimento. Ninguém é pastor depois do reconhecimento, não. E quantos pastores que eu conheço, que o óleo desceu, os caras não fazem nada, irmão. Não ganham nem a família. Quantos pastores eu conheço, irmão, que almejaram o momento de ter o óleo derramado, e hoje, engravatadinhos, andam de carrinho, mas não ganham ninguém, irmão. Não apacentam. Você foi chamado para quê? Para apacentar ou para ficar figurativo, eu sou pastor? Não, irmão. Eu tenho que conhecer pastores, eu estou no mundo. Estou no mundo, irmão. São pastores. E você, talvez, você olha para mim assim e fala assim, pô, mas Del, você não é pastor? Eu fui ungido presbítero, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho PR. Só que o meu PR, na frente, tem um C.
O meu é PR e tem um Czinho. Pastor do céu. Talvez você foi ungido a pastor do homem. Porque você é um pastor dentro de uma igreja, você se acha. Mas talvez você não faz o ID. Talvez você não tenha se preocupado em fazer a obra de Deus. Talvez você não é um grande consolidador. Talvez você não sabe fazer, não é um discipulador. Talvez você sonha em ser um pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, a gente não sonha em ser pastor. Nós não sonhamos em ser pastor. Pastor, ele já é ungido porque ele já é. Então nós somos pastor da onde? Pastor do céu. Você vai ser um pastor do céu dentro da tua casa. Você vai consolidar a sua casa, a sua família. Amém, querido? Você vai ser o pastor aí sim, representando Jesus Cristo dentro da sua casa. Consolidando essa família e levando eles para o céu. Você será um pastor aí dentro da sua casa. Você não precisa de um óleo na tua cabeça. Amém? Quero orar pela tua vida. A Eliane já está me chamando, porque a Eliane está precisando do carregador para carregar o telefone dela. E eu tenho que encerrar esse vídeo com você. Mas fica assim, querido. Leva isso para o teu coração nesse dia, nessa hora, né? Consolidar é preciso. Consolidar é amar. Agora só é consolidador aquele que é consolidado. Você tem sido consolidado? Liga para o teu líder. Fala para ele, líder, me consolida, por favor, eu preciso ser lapidado. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conquistar novos territórios, inclusive no campus online. Você sabe o que acontece?